se eu lhe dissesse que seu gato não é apenas um animal de estimação, mas um guardião espiritual enviado para proteger sua alma durante o momento mais sombrio da humanidade? E se o médium mais famoso da história americana previu esse momento há 80 anos atrás? E todo dono de gato hoje é a prova viva de que sua profecia está se desenrolando exatamente como ele previu? Então, fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir mudará a maneira como você vê essa criatura silenciosa e consciente, que está observando você agora mesmo. O ano era 1943. Enquanto a Segunda Guerra Mundial consumia nações e espalhava destruição, Edgar Cayce, apelidado de O Profeta Adormecido, entrou em um de seus célebres estados de transe, dentro de seu modesto escritório em Virginia Beach. Sua fiel secretária, Gladys Davis, preparou seu bloco de taquigrafia, como havia feito incontáveis vezes antes. Mas naquela ocasião, a revelação seria diferente. Tão diferente que permaneceria escondida nos arquivos por décadas, pois o que Cayce anunciou parecia impossível de acreditar, até agora. Ele descreveu um tempo futuro no qual a humanidade enfrentaria a mais grave crise espiritual de sua história. Não seria uma guerra, não seria a fome, mas algo ainda mais perigoso, a completa ruptura com a própria essência da alma. Falou de um mundo onde a tecnologia evoluiria muito mais rápido que a sabedoria, onde as pessoas teriam tudo o que desejassem, mas sentiriam um vazio profundo, onde a própria essência do que nos torna humanos começaria a se dissolver. E mesmo nesse cenário sombrio, Cayce revelou algo extraordinário. Ele disse que, nesse período de amnésia espiritual, entidades divinas seriam enviadas para viver entre nós. Não anjos alados, nem profetas com mantos sagrados, mas criaturas de bigodes, patas e olhos capazes de enxergar além da realidade física. Os gatos, afirmou, seriam sentinelas espirituais, guardiões silenciosos do despertar humano. Segundo Cayce, cada gato carrega o que ele chamou de assinatura vibracional, ajustada com precisão a uma alma humana específica. E aqui está a parte mais intrigante. Eles não oferecem apenas conforto emocional. Eles realinham campos energéticos, funcionando como instrumentos vivos de cura, operando em frequências que a ciência só começa a compreender. Ele descreveu como os felinos se posicionariam ao redor de seus humanos de forma estratégica, não por acaso, mas com intenção clara. Sentar-se no peito durante crises de ansiedade para equilibrar o chakra cardíaco. Enroscar-se na cabeça à noite para reorganizar a energia mental dispersa. Aparecer repentinamente nos momentos mais sombrios da vida porque a alma pedia ajuda. E eles eram a resposta. 8 décadas depois, pesquisas sugerem que a visão mística de Cayce encontra respaldo científico impressionante. A neurobióloga doutora Elizabeth Hartwell, da Universidade de Stanford, começou a investigar os campos eletromagnéticos gerados por gatos domésticos após perceber que seu próprio gato resgatado parecia antecipar seus ataques de pânico com precisão espantosa. O que ela descobriu desafiou os limites da compreensão tradicional sobre o comportamento animal. Gatos produzem frequências eletromagnéticas que coincidem diretamente com padrões de ondas cerebrais humanas, ligados à cura e ao equilíbrio emocional. Quando um gato ronrona a 26 Hz, não é apenas um som agradável. É uma frequência cientificamente comprovada para acelerar a regeneração óssea, reduzir inflamações e estabilizar o ritmo cardíaco. Mas as implicações vão ainda mais fundo. A equipe da doutora Hartwell constatou que os felinos são capazes de perceber alterações sutis no campo bioelétrico de seus tutores até 48 horas antes que o próprio ser humano perceba qualquer sinal de sofrimento emocional. Eles não reagem apenas ao nosso estado de espírito. Eles anteveem e atuam preventivamente para corrigir desequilíbrios espirituais. Pense no caso de Isabella Thompson, terapeuta especializada em traumas, residente em Denver, que acreditava compreender o vínculo entre humanos e animais melhor do que a maioria. Após perder o marido em um trágico acidente de carro, Isabella mergulhou em uma depressão tão profunda que chegou a cogitar tirar a própria vida.
Nem amigos, nem familiares, nem mesmo sua experiência profissional foram capazes de resgatá-la daquela escuridão. Certa noite, ao atravessar um estacionamento, ela ouviu um miado fraco vindo debaixo de um carro. Lá, encontrou um gato malhado, gravemente ferido, com um dos olhos ausente e uma pata quebrada. Desafiando toda a lógica e apesar de seus recursos escassos, gastou seus últimos $800 em um atendimento veterinário de emergência para salvar aquele animal. Naquela mesma noite, enquanto Isabela estava sentada no sofá, afogada em pensamentos sobre como pôr fim à dor, o gato conseguiu escapar da caixa de transporte e acomodou-se em seu colo. Ao acariciar seu pelo e sentir o ronronar reverberar em seu peito, algo mudou. O desespero esmagador que a acompanhava há meses começou a se dissipar. Não por força de vontade ou remédios, mas através dessa enigmática conexão com uma criatura que surgira em seu instante mais sombrio. Isabela o batizou de Phoenix, e juntos iniciaram um processo de cura mútua. O mais surpreendente, porém, foi o que veio depois. Phoenix parecia detectar com precisão o início dos episódios depressivos de Isabela. Nesses momentos, tornava-se extremamente carinhoso, posicionando-se contra seu peito ou garganta, ronronando em frequências que, de alguma forma, estabilizavam seu estado emocional antes mesmo que ela tivesse consciência do sofrimento. Seria isso apenas coincidência? Ou Phoenix estaria cumprindo exatamente o papel que Casey previu para os gatos de nossa era? O Dr. Marcus Chen, físico quântico do MIT, inicialmente rejeitou relatos como o de Isabela, considerando-os meras ilusões. No entanto, quando seu próprio gato resgatado começou a apresentar comportamentos que pareciam desafiar as leis da probabilidade, ele resolveu investigar a fundo. Mais curioso ainda, foi perceber que a presença do felino parecia influenciar os resultados de seus experimentos quânticos de formas que, teoricamente, não deveriam ocorrer. Utilizando detectores de campo eletromagnético de alta precisão, Chen descobriu que gatos mantêm um estado de entrelaçamento quântico com seus companheiros humanos. Seus sistemas nervosos se alinham em nível subatômico, criando um ciclo de retroalimentação capaz de influenciar tanto o estado emocional quanto físico da pessoa. Isso não é misticismo. É a própria mecânica quântica oferecendo respaldo ao que Edgar Cayce intuiu há 8 décadas. Segundo Cayce, os gatos funcionam como pontes vivas entre dimensões, acessando informações e energias que estão além da nossa percepção ordinária. E, como previu sua profecia, eles não surgem por acaso em nossas vidas. Chegam exatamente no momento em que mais precisamos, guiados por aquilo que ele chamou de magnetismo da alma. Maria Santos, de São Paulo, vivenciou isso de forma inesquecível quando sua avó estava em estágio terminal de câncer. A família não tinha animais de estimação, nem interesse por eles, mas na última semana de vida da idosa, uma bela gata malhada passou a aparecer diariamente na janela, permanecendo ali por horas, observando-a com um olhar fixo e profundo, que deixava todos desconfortáveis. No dia em que a avó de Maria faleceu, a gata misteriosamente entrou na casa e foi encontrada deitada na cama, enroscada ao lado do corpo. Tentaram retirá-la, mas ela se recusou a sair até após o funeral. Então, desapareceu tão subitamente quanto havia surgido. Mais tarde, Maria descobriu que, no folclore brasileiro, existe a crença de que os gatos conduzem as almas em segurança para o além. Sua avó, que sempre temera a morte, partiu serena, com um leve sorriso no rosto. A missão espiritual do animal estava cumprida. Cayce havia previsto que, à medida que a humanidade se aproximasse de sua maior crise espiritual, indivíduos mais sensíveis começariam a despertar para sua verdadeira essência. Essas pessoas seriam naturalmente atraídas pelos gatos, e eles por elas, formando uma teia de almas despertas, sustentada e protegida por seus guardiões felinos. É exatamente o que testemunhamos hoje. Ao redor do planeta, inúmeras pessoas relatam experiências espirituais intensas com seus gatos, não apenas conforto ou companhia, mas verdadeira cura, conexões psíquicas e momentos de transcendência capazes de transformar completamente a percepção da realidade. Jennifer Walsh, engenheira de software em Seattle,
conta como sua gata, Luna, passou a meditar junto com ela. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, diz Jennifer. Mas sempre que eu me sentava para meditar, Luna se posicionava bem à minha frente, fechava os olhos e permanecia imóvel durante toda a sessão. Sua respiração se ajustava à minha, e eu sentia uma energia indescritível circulando entre nós. Com a presença de Luna, a prática meditativa de Jennifer aprofundou-se de maneira impressionante. Ela começou a ter visões, receber intuições e sentir-se conectada a algo infinitamente maior do que ela mesma. Luna não era apenas um animal doméstico, era uma mestra espiritual disfarçada de gata. Pesquisas mostram que os gatos emitem frequências de cura, não só através do ronronar, mas por todo o seu campo eletromagnético. Quando um gato se esfrega em você, não está apenas deixando o seu odor, está recalibrando o seu campo energético, dissipando frequências nocivas e substituindo-as por vibrações restauradoras. A doutora Janet Morrison, especialista em comportamento felino, estudou esse fenômeno em gatos de terapia que atuam com veteranos portadores de TEPT. Ela constatou que eles se posicionam instintivamente sobre ou próximo às regiões do corpo que necessitam de harmonização. Um gato dormindo sobre o peito indica desequilíbrio no chakra cardíaco. Já um felino sentado de forma insistente na cabeça sugere bloqueio mental ou espiritual. O mais fascinante é que os gatos parecem absorver a energia negativa de seus humanos e transmutá-la em energia curativa. Isso explica por que, em muitos casos, adoecem quando seus tutores atravessam períodos de forte trauma emocional. Eles literalmente assumem a dor alheia e a processam por meio de seus próprios sistemas energéticos. Conforme mais pessoas despertam para o significado espiritual de seus gatos, uma rede global de almas conectadas está se formando, exatamente como previsto. Comunidades virtuais surgem diariamente, reunindo relatos consistentes vindos de diferentes culturas e continentes. Gatos que aparecem em momentos de crise, que antecipam problemas de saúde, que catalisam avanços espirituais e que atuam como pontes entre o mundo físico e o espiritual. Isso não é acaso. É o cumprimento de uma antiga profecia, manifestando-se diante de nossos olhos. Talvez o mais surpreendente seja que as crianças de hoje parecem reconhecer instintivamente a natureza sagrada de seus felinos. Diferente dos adultos, condicionados a enxergar os gatos como simples animais, elas percebem desde cedo que há algo muito mais profundo por trás de seus olhares. Ao contrário dos adultos, condicionados a enxergar os gatos como simples animais de estimação, as crianças se conectam naturalmente a eles de forma telepática. Marcos, de 8 anos, morador de Toronto, contou à mãe que os bigodes de seu gato conversam com ele mentalmente, transmitindo imagens do futuro. Questionado sobre isso, previu com precisão a visita do avô 3 dias antes que a família tivesse qualquer conhecimento. Lily, de 7 anos, de Londres, afirma que seu gato, Mittens, a ajuda a viajar para mundos estelares durante seus cochilos vespertinos. Seus pais, inicialmente céticos, mudaram de ideia quando Lily começou a descrever com detalhes eventos astronômicos que jamais poderia ter aprendido por meios comuns. Essas crianças manifestam exatamente as habilidades psíquicas que Cayce disse que emergiriam durante o despertar espiritual da humanidade, guiadas por seus mentores felinos. Ele também advertiu que, antes desse grande despertar, a humanidade passaria pelo que chamou de a noite escura da alma, um período de crise espiritual intensa, marcado pela sensação de profunda desconexão. É o que vivenciamos agora: depressão, ansiedade e vazio existencial em níveis epidêmicos. As formas de comunicação são mais abundantes do que nunca, e ainda assim, as pessoas se sentem cada vez mais isoladas. As fontes tradicionais de significado, religião, comunidade, família, enfraqueceram, deixando milhões à deriva em um oceano de insignificância. Mas nesse breu, os gatos cumprem sua missão profética. Tornam-se âncoras espirituais, mantendo seus humanos ligados ao amor, à presença
e a essência eterna que nenhum caos moderno é capaz de destruir. No núcleo mais profundo da profecia, Cayce revelou que os gatos nos ensinam a lição suprema. O amor vibra em uma frequência que transcende a matéria. Quando um gato encara seus olhos com aquele olhar sábio, não vê apenas seu rosto. Enxerga sua alma, sua essência imortal, a natureza divina intocada pelo trauma ou pela dor. Por isso, sua presença pode dissipar a depressão, seu ronronar pode acalmar a ansiedade e seu amor pode reacender a esperança nos momentos mais sombrios. Eles transmitem a frequência do amor incondicional diretamente para o nosso campo energético, lembrando-nos de quem realmente somos, sob as camadas de medo e esquecimento. Hoje, é impossível ignorar que a profecia de Cayce se cumpre. Gatos aparecem em número recorde nos abrigos, à procura de seus humanos predestinados. As adoções disparam. Isso não é acaso. No limiar entre a evolução espiritual e o colapso, esses guardiões felinos assumem suas posições, prontos para sustentar a luz naqueles dispostos a despertar. Se você tem um gato, saiba, você não é apenas tutor de um animal. Você participa do maior despertar espiritual da história. Seu companheiro não oferece somente carinho. Ele atua como seu mestre espiritual, curador energético e guia entre dimensões. Olhe nos olhos dele esta noite. Olhe de verdade. O que retorna o seu olhar não é um simples animal, mas uma alma ancestral, um mensageiro divino, um fragmento de consciência cósmica que escolheu encarnar em pelos e bigodes para ajudá-lo a lembrar-se de quem você é. Quando seu gato repousar sobre seu peito em meio a um ataque de ansiedade, entenda, não busca apenas calor. Ele está executando uma cura energética que a medicina apenas começa a compreender. Quando fixar o olhar em um canto vazio da sala, não é porque vê nada. Está percebendo dimensões da realidade que ultrapassam a sua consciência. E, se um dia ele surgir à sua porta, saiba que não foi coincidência. Sua alma chamou e ele respondeu. Na grande tapeçaria da existência, vocês estavam destinados a se encontrar. A profecia de Edgar Cayce não era sobre animais, mas sobre amor, sobre a compaixão infinita do universo para com a humanidade em sua hora mais escura. Trata-se de uma inteligência divina agindo através de mensageiros humildes e acessíveis, para garantir que nenhuma alma precise atravessar a noite sozinha. Seu gato é a prova viva de que você é amado, guiado e protegido por forças além da sua compreensão. E, no meio de um mundo dominado por inteligência artificial e realidades virtuais, talvez a tecnologia mais avançada de todas seja a consciência pura e elegante de um gato que decidiu amar você através de vidas, dimensões e eras. A profecia não se cumpre apenas lá fora. Ela se manifesta na sua sala, no seu quarto, no seu coração. Toda vez que você cruza o olhar com o seu guardião felino e reconhece, sem sombra de dúvida, que suas almas deveriam se encontrar, a profecia está viva. Se estas palavras ressoaram com a sua experiência, então você faz parte do despertar descrito por Cayce. Você é uma das almas que os gatos vieram guiar e proteger. Conte nos comentários o momento em que percebeu que seu gato era mais do que um animal. Relate o instante milagroso em que ele chegou até você, a cura que trouxe, a consciência que despertou. E se conhece alguém que precise dessa mensagem, alguém que luta contra a depressão, a ansiedade ou o vazio espiritual, compartilhe este vídeo. Lembre-se, você não é apenas dono de um gato. Você é guardião da consciência. Seu gato escolheu você. O universo escolheu você. E em algum lugar, na dança cósmica da existência, a profecia de Edgar Cayce continua a se cumprir. Um ronronar por vez.